Você sabia que existe uma classe de pessoas nas ruas, que não está ali por acaso, que há mendigos treinados, posicionados estrategicamente, para roubar suas bênçãos no exato momento em que você abre sua carteira, movido pela compaixão? Eu sei disso porque durante 9 anos da minha vida, eu fui uma das responsáveis por treinar e posicionar essas pessoas. Meu nome não importa agora. O que importa é que hoje eu estou livre e vou revelar para você o que realmente acontece no mundo espiritual quando você estende uma moeda para aquela mulher sentada na esquina da igreja. Vou contar como uma única oração destruiu toda uma rede de feitiçaria que levei anos para construir. Como um gesto simples de um homem que eu nem conhecia, desmoronou meu império de trevas em questão de segundos, e vou ensinar você a dar esmolas sem alimentar demônios, sem abrir portais, sem transferir suas bênçãos para altares que você nem imagina que existem. Porque o que aconteceu comigo precisa servir de alerta. E se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Escreva nos comentários agora mesmo: eu creio no poder da oração. Faça isso antes de continuar assistindo, porque você vai precisar dessa fé para o que vou revelar a seguir. Eu entrei para a feitiçaria aos 19 anos. Não foi por curiosidade, foi por desespero. Minha mãe estava morrendo de uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar, e uma vizinha me levou até uma casa escondida nos arredores da cidade. Uma casa sem número, onde uma mulher de olhos fundos me disse que podia salvar minha mãe, mas que eu teria que pagar um preço. Eu não sabia na época que aquele preço seria minha própria alma. Durante 9 anos eu servi entidades que me davam poder. Poder de ver, poder de manipular, poder de controlar situações e pessoas. Eu não usava roupas escuras nem fazia rituais com velas pretas em cemitérios como vocês veem nos filmes. Minha feitiçaria era invisível. Eu frequentava igrejas, conversava com pastores, sorria para os irmãos, mas minha missão era mapear os pontos de maior circulação de dinheiro ungido, dinheiro que sai das mãos de cristãos cheios de fé. Porque no mundo espiritual, existe uma economia paralela. Quando um crente abençoado dá uma oferta movido por compaixão genuína, aquilo libera uma energia poderosa, uma unção financeira que deveria abençoar quem recebe, mas nós sabíamos como interceptar essa transferência, como roubar a bênção no ar, antes que ela alcançasse seu destino. E nosso método mais eficaz era usar pessoas reais, em situação de vulnerabilidade. Pessoas que aceitavam se sentar em locais específicos, em troca de uma porcentagem do que arrecadavam. Elas não sabiam que carregavam marcas espirituais. Não sabiam que cada moeda recebida alimentava altares de sangue montados em terreiros a quilômetros de distância. Elas eram apenas peças. E eu era mestre do tabuleiro. Tudo começou quando recebi a missão de expandir nossa rede para a região central de São Paulo. Minha mentora espiritual me entregou uma lista, com 7 endereços. Todos eram esquinas próximas a igrejas evangélicas de grande porte. Locais onde o fluxo de fiéis com dinheiro era intenso, principalmente aos domingos e quartas-feiras. Minha função era recrutar 7 pessoas, marcar cada uma delas espiritualmente através de um ritual que eu realizava nas madrugadas de lua minguante e posicioná-los nesses pontos estratégicos. O ritual era simples, mas poderoso. Eu untava as palmas das mãos de cada recrutado, com um óleo preparado com ervas maceradas e sangue de animais sacrificados. Enquanto fazia isso, eu pronunciava encantamentos em uma língua que eu mesma não entendia completamente, mas que invocava entidades de controle financeiro. A partir daquele momento, aquela pessoa se tornava um imã espiritual. Cada real que tocasse suas mãos carregava consigo a intenção de quem dava. Se a pessoa dava com fé genuína, movida pelo Espírito Santo, aquela oferta liberava luz. E nós capturávamos essa luz. Eu via isso com meus próprios olhos espirituais. Quando uma mulher parava o carro, descia e colocava uma nota na mão da minha agente, eu conseguia enxergar um fio dourado saindo do coração daquela mulher e conectando-se à mão de quem recebia. Era a transferência da bênção. Mas antes que esse fio se completasse, eu puxava ele espiritualmente e redirecionava para o altar que eu mantinha ativo em minha própria casa. Um altar escondido dentro de um armário trancado, onde eu acumulava objetos ungidos roubados de igrejas, bíblias, lenços de oração, frascos de óleo. Tudo ali servia como condutor para atrair e aprisionar bênçãos alheias,
E funcionava. Minha vida financeira prosperou de forma absurda naqueles anos. Eu, que vinha de uma família pobre, passei a ter conta bancária com 6 dígitos. Comprei apartamento caro e importado. Viajava para o exterior 3 vezes por ano. As pessoas ao meu redor achavam que eu tinha talento para negócios. Mas a verdade é que eu estava roubando bênçãos de crentes sinceros que davam esmolas, achando que estavam agradando a Deus. Até que um dia tudo desmoronou. E desmoronou por causa de um homem que eu nunca vi pessoalmente, mas cuja voz ecoou no mundo espiritual como um terremoto. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vou contar a seguir vai mostrar a você uma dimensão da batalha que poucos enxergam. Era uma terça-feira comum do mês de março. Eu estava em casa realizando meu monitoramento diário. Sim, eu conseguia monitorar espiritualmente cada um dos meus agentes, mesmo à distância. Eu fechava os olhos, entrava em transe, e conseguia ver através dos olhos deles. Ver quem se aproximava, sentir a energia de quem dava dinheiro. Naquela manhã, eu estava focada em uma das minhas agentes mais produtivas, uma mulher de aproximadamente 50 anos, que eu havia posicionado na saída de uma mega igreja na Zona Sul. Ela estava sentada no lugar de sempre, segurando um copo plástico. A calçada cheia de gente saindo do culto das 10 horas. Eu observava tudo pelo plano espiritual. Várias pessoas passaram por ela. Algumas jogaram moedas. Outras desviaram o olhar. Mas então o homem parou. Ele usava terno cinza, pasta executiva na mão. Típico empresário cristão. Ele tirou uma nota de R$ 50 da carteira e colocou na mão da minha agente. Eu me preparei para fazer o que sempre fazia: interceptar aquela bênção, redirecionar a energia para o meu altar. Mas antes que eu pudesse agir, o homem fez algo completamente inesperado. Ele não foi embora. Ele se ajoelhou, ali mesmo na calçada suja, na frente de todo mundo, colocou a mão direita sobre a cabeça daquela mulher e começou a orar em voz alta. E o que ele disse destruiu tudo. Ele disse: Pai, em nome de Jesus, eu cubro esta filha com o sangue do Cordeiro. Queimo agora todo altar de feitiçaria erguido contra a vida dela. Desfaço toda marca espiritual, anulo todo o pacto. Liberto esta mulher de toda a operação das trevas. Que o fogo do Espírito Santo consuma toda a maldição. No momento em que ele pronunciou a palavra sangue, eu senti uma dor física no meu peito, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina quente dentro de mim. Caí da cadeira onde estava sentada. Meu corpo começou a tremer descontroladamente. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. No mundo espiritual, eu vi algo que nunca vou esquecer. Vi o altar dentro do meu armário explodir em chamas. Chamas azuis que não eram naturais. Todos os objetos que eu havia roubado e consagrado às trevas começaram a derreter. A fumaça era tóxica, sufocante. Eu rastejei até o armário e abri as portas. Lá dentro tudo estava fisicamente intacto, mas no espiritual, estava destruído, reduzido a cinzas. Enquanto isso, através da visão espiritual, eu continuava vendo a cena na rua. A mulher que era minha agente estava caída no chão, gritando, corando. Dezenas de pessoas se aglomeraram ao redor dela. O homem continuava orando. Sua voz tinha uma autoridade que cortava o ar como espada afiada. Ele declarava libertação. Declarava que nenhuma arma forjada contra ela prosperaria. E a cada palavra que saía da boca dele eu sentia outra camada de poder sendo arrancada de mim. Então, eu ouvi uma voz. Não era a voz do homem. Era uma voz que vinha de dentro da minha própria mente, mas que não era minha. Ela disse: Acabou, seu tempo terminou. Volca Purdue. Entrei em pânico. Peguei meu celular e liguei para minha mentora espiritual. A mulher que me iniciou na feitiçaria 9 anos atrás. Ela atendeu, mas sua voz estava fraca, trêmula. Ela disse que também havia sentido que o altar central, onde fazíamos os rituais coletivos, havia sido atingido, que várias outras feiticeiras da nossa rede estavam ligando, relatando a mesma coisa. Perda de poder, visões sendo bloqueadas, entidades se recusando a obedecer ordens. Tudo por causa de um homem que orou uma oração simples, coberta pelo sangue de Jesus, sobre uma mendiga na rua. Naquela noite tentei refazer o ritual. Tentei reconectar as linhas espirituais. Sacrifiquei animais incensos. Invoquei todas as entidades que costumavam me responder. Mas nada aconteceu. O silêncio no mundo espiritual era ensurdecedor. Eu havia perdido meu poder. E pela primeira vez em 9 anos senti medo.
Medo real. Medo de que tudo o que me foi prometido fosse mentira. E pior, medo de que aquele Jesus que eu tanto zombei fosse verdadeiro. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Eu que comandava. Eu que tinha controle. Eu que enxergava e manipulava o invisível. Agora, estava completamente cega espiritualmente. Era como se tivessem apagado uma luz dentro de mim que eu nem sabia que era artificial, até ela se apagar. Minha conta bancária continuava cheia. Meu apartamento continuava luxuoso, mas eu estava vazia, aterrorizada. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com as entidades que eu costumava invocar, mas agora elas não vinham me servir, e elas vinham me cobrar, me acusar, me ameaçar. Diziam que eu havia falhado, que eu era inútil, que iriam me destruir. Acordava suada, gritando, sozinha. Durante 2 semanas, tentei de tudo para recuperar meu poder. Procurei outros feiticeiros. Fiz consultas com entidades mais altas na hierarquia das trevas. Todos me disseram a mesma coisa. Algo havia me marcado. Algo muito mais forte do que qualquer poder que eles conheciam. E eles tinham medo de se aproximar de mim. Fui rejeitada até pelo mundo das trevas. Então, numa manhã de domingo, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Entrei numa igreja evangélica, não para espionar, não para mapear, mas porque eu não tinha mais para onde ir. Era uma igreja pequena, nada parecida com aquelas mega-igrejas que eu costumava vigiar. Apenas um salão simples, com cadeiras de plástico e um púlpito de madeira. Sentei no fundo, encapuzada, envergonhada. O culto começou com louvores, e pela primeira vez em 9 anos eu ouvi aquelas músicas sem filtro, sem resistência, sem zombaria, e chorei. Chorei porque cada palavra daquelas canções ecoava algo dentro de mim, que eu havia enterrado há muito tempo. Uma lembrança distante de quando eu ainda era criança e minha avó me levava para a igreja, quando eu ainda acreditava. Quando eu ainda era inocente. O pastor subiu ao púlpito. Homem simples. Teifalama. Ele abriu a Bíblia e leu um texto que atravessou meu peito como flecha certeira. Era sobre a mulher adúltera, aquela que ia ser apedrejada, e Jesus disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E então ele disse a ela: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ali mesmo no fundo da igreja, comecei a soluçar descontroladamente. As pessoas olharam, algumas se aproximaram. Uma senhora idosa sentou ao meu lado e segurou minha mão. Não disse nada, apenas segurou. Quando o culto terminou, o pastor fez o apelo, chamou quem quisesse entregar a vida a Jesus. E algo dentro de mim que eu não conseguia controlar, me empurrou para frente. Caminhei até o altar com as pernas bambas. Me ajoelhei, e pela primeira vez em 9 anos eu orei. Não invoquei entidades. Não recitei encantamentos, eu apenas disse: Jesus, se o Senhor é real, me perdoa. Eu não aguento mais carregar isso sozinha. Me tira desse buraco. E então... aconteceu. Senti um calor no peito. Um calor que não queimava, mas que purificava, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Comecei a vomitar, ali mesmo, no altar. Vomitei uma substância escura e fedorenta, que eu sei que não era física e espiritual. Estava expelindo anos de pactos, de maldições, de imundícia espiritual. O pastor e alguns irmãos oraram sobre mim. Declararam libertação, quebraram maldições geracionais, renunciaram pactos em meu nome, e durante quase 2 horas, eu fui liberta. Quando finalmente me levantei, eu estava exausta, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 9 anos eu respirei sem sentir peso. Olhei ao redor, e não vi mais o mundo espiritual sobreposto ao natural. A visão das trevas havia sido apagada, mas em troca eu sentia algo novo. Paz. Uma paz que eu nunca havia experimentado, nem nos meus melhores dias de prosperidade material. Nos meses seguintes, minha vida desmoronou financeiramente. Perdi o apartamento. Vendi o carro. Voltei a morar de aluguel. Mas eu era livre. Livre de verdade. E percebi que toda aquela riqueza que eu acumulei, nunca foi minha. Era isca. Era pagamento por serviços prestados às trevas. E quando eu quebrei o contrato, eles levaram tudo de volta. Mas não conseguiram levar minha alma, porque agora ela pertencia a Jesus. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa saber que não importa quão fundo você caiu.
Não importa o que você fez, Jesus ainda pode te libertar, ainda pode te transformar. Porque se ele me alcançou no fundo do poço das trevas, ele pode alcançar qualquer pessoa. Agora que você conhece minha história, preciso te ensinar o que aprendi. Porque dar esmola é bíblico. Jesus ordenou que cuidássemos dos pobres, mas dar sem sabedoria espiritual pode abrir portas que você nem imagina. Vou te ensinar 5 sinais que revelam quando um mendigo está espiritualmente marcado. E vou te ensinar como dar de forma protegida. Primeiro sinal: presença constante no mesmo local. Se você passa todo dia pelo mesmo lugar e vê a mesma pessoa na mesma esquina, no mesmo horário por semanas ou meses, preste atenção. Mendigos genuínos se movem, procuram abrigo, migam com as estações, mas agentes espirituais ficam fixos porque aquele ponto foi consagrado. Eu mesma fazia isso. Escolhi esquinas específicas baseada em cálculos espirituais. Cruzamento de ruas movimentadas perto de bancos e igrejas, locais onde o fluxo de dinheiro ungido era alto. E eu ordenava que meus agentes nunca saíssem dali. Aquele era o território deles. Se você identificar esse padrão, ore antes de dar. Segundo sinal: rejeição de alimento. Ofereça comida. Se a pessoa recusar e insistir que só quer dinheiro, desconfie. Gente com fome de verdade aceita comida com gratidão. Mas agentes espirituais não estão ali pela comida, estão pela transação energética que o dinheiro carrega. Quando eu treinava meus recrutados, eu os instruía claramente. Recusem comida educadamente. Digam que preferem comprar depois. Insistam no dinheiro. Porque dinheiro tem energia espiritual. Comida não serve para alimentar altares. Se alguém recusar sua comida, dê mesmo assim e vá embora. Você cumpriu seu papel de compaixão sem abrir porta espiritual. Terceiro sinal: conhecimento sobrenatural sobre você. Se um mendigo que você nunca viu te chama pelo nome, te conta detalhes da sua vida, fala sobre seus problemas financeiros ou familiares, sem você ter contado nada, saia de perto imediatamente. Isso é espírito familiar operando. Nós usávamos entidades de adivinhação para coletar informações sobre pessoas. Quando alguém se aproximava do nosso agente, eu conseguia ver espiritualmente quem era aquela pessoa, ver suas lutas, seus medos, e eu transmitia essas informações para o agente através de sinais combinados. A pessoa ficava impressionada, achava que era Deus falando, e dava ofertas generosas. Mas era manipulação demoníaca pura. Se isso acontecer com você, não entre em conversa, não aceite a oração dessa pessoa. Apenas siga seu caminho. Quarto sinal: reação estranha ao nome de Jesus. Experimente dizer: Deus te abençoe em nome de Jesus. Observe a reação. Crentes verdadeiros, mesmo em situação de rua, se alegram com esse nome, mas agentes espirituais ficam desconfortáveis. Desviam o olhar, mudam de assunto rapidamente, ou simplesmente saem. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Cristãos bem-intencionados davam dinheiro e diziam: que Jesus te abençoe, irmão. E meus agentes ficavam tensos. Alguns até devolviam o dinheiro e iam embora. Porque aquele nome queima. Aquele nome expõe. Aquele nome destrói as obras das trevas. Quinto sinal: ausência total de gratidão. Pessoas genuinamente necessitadas agradecem. Às vezes choram de gratidão, mas agentes marcados pegam o dinheiro sem emoção, como se fosse direito deles. Eu ensinava isso. Dizia: não demonstrem emoção. Não criem vínculo. Apenas peguem e acumulem. Porque vínculo emocional atrapalha a transação espiritual. Se alguém pegar seu dinheiro e virar as costas, sem nem te olhar, algo está errado. Então, como você deve dar esmola de forma protegida? Primeiro, ore antes de dar. Diga em voz baixa ou mentalmente: Senhor, esta oferta é coberta pelo sangue de Jesus. Que seja bênção e não maldição. Que não alimente altar nenhum das trevas. Essa oração simples cria um escudo. Segundo, declare o sangue de Jesus sobre a pessoa, mesmo que ela seja um agente. Aquela declaração pode quebrar a operação. Foi exatamente isso que destruiu minha rede. Um homem que orou cobrindo minha agente com o sangue do Cordeiro. Terceiro, sempre que possível, dê alimento, água
e roupas. Necessidades físicas não criam transações espirituais da mesma forma que dinheiro. Quarto, doe através de organizações cristãs sérias, igrejas comprometidas, ministérios que prestam contas. Assim sua generosidade chega a quem realmente precisa com cobertura espiritual. Quinto, confie no Espírito Santo. Se você sentir um incômodo no espírito ao se aproximar de alguém, não ignore. Compaixão e discernimento andam juntos. Você pode ser generoso e sábio ao mesmo tempo. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração, porque a oração é a arma mais poderosa que existe contra as trevas. Eu terminei minha história, mas preciso te deixar com uma verdade final. O inferno é real. As trevas são reais, e a batalha espiritual acontece o tempo todo ao seu redor, mesmo quando você não vê. Durante 9 anos, eu vivi do lado de lá. Eu conheci a estrutura do reino das trevas, vi como eles operam, como eles planejam, como eles roubam. E posso te garantir uma coisa: eles tremem diante do nome de Jesus. Eles fogem diante do sangue do Cordeiro. Eles são derrotados diante da oração de um crente que conhece sua autoridade. Aquele homem que orou sobre minha gente não era pastor, não era profeta, não era líder de nenhum ministério. Era apenas um empresário comum que conhecia o poder do nome que ele carregava. E uma oração simples dele destruiu anos de feitiçaria, derrubou altares, libertou cativos, e me colocou no caminho da salvação. Imagine o que pode acontecer se você começar a orar dessa forma. Se você cobrir suas ofertas com oração, se você declarar o sangue de Jesus sobre as pessoas, se você usar sua autoridade espiritual, você não vai apenas proteger suas bênçãos, você vai libertar pessoas. Vai desmontar operações das trevas, vai frustrar planos do inimigo, porque cada vez que um crente ora com fé e autoridade, o inferno treme. Eu sei disso porque eu estava lá. Eu sentia o pavor que aquele nome causava. Por isso eu te peço: não seja negligente espiritualmente. Não ache que tudo é inocente. Não dê sem orar. Não abençoe sem declarar proteção. Seja generoso, sim. Mas seja sábio. Porque o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. E ele usa até a sua bondade contra você se você permitir. Hoje eu dedico minha vida a alertar o povo de Deus, a expor as estratégias das trevas, a ensinar crentes a andar em autoridade espiritual. Porque eu sei o estrago que a ignorância causa. Eu sei quantas bênçãos são roubadas, quantas vidas são destruídas, quantas famílias entram em colapso financeiro porque deram sem proteção espiritual. Mas também sei o poder da transformação. Sei que Jesus pode pegar alguém que estava no fundo do inferno e transformar em testemunha da luz. Sei que não importa o que você fez, não importa com o que você se envolveu, não importa quão longe você foi, o sangue de Jesus ainda é suficiente para te lavar, para te purificar, para te libertar. Se você está assistindo este vídeo, está envolvido com feitiçaria, ocultismo, macumba, espiritismo, ou qualquer outra prática das trevas, saiba que você pode sair. Você pode ser livre. Eu sou prova viva disso. E o mesmo Jesus que me libertou quer libertar você. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser aquele familiar que está envolvido com coisas erradas. Pode ser aquele amigo que está cego espiritualmente. Pode ser alguém que precisa acordar para a realidade da batalha espiritual. Compartilhe. Salve vidas. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago revelações do mundo espiritual. Exponho estratégias das trevas e ensino o povo de Deus a andar em vitória. Não perca os próximos vídeos. Eles podem mudar sua vida. E não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir. Eu vou encerrar com uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu cubro agora cada pessoa que assistiu este vídeo. Abro os olhos espirituais. Quebro toda cegueira. Anulo todo pacto feito por ignorância. Fecho toda porta aberta através de ofertas desprotegidas. Liberto as finanças. Liberto as famílias. E decreto que o sangue de Jesus sela e protege cada um. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere.
Que toda estratégia do inimigo seja desmascarada e destruída. Em nome de Jesus. Amém. Agora vá. Seja generoso, mas seja sábio. Ore antes de dar, declare proteção. E lembre-se: você não está sozinho nessa batalha. Jesus já venceu. E em nome dele você também vence.